Penas. A importância das penas. As penas das aves são extremamente leves, flexíveis e necessárias no voo, tanto para a flutuação como para a orientação. Serve também para proteção e agasalho, evitando a perda de calor. As aves são animais endotérmicos, ou seja, produzem internamente o calor que mantém a temperatura do corpo, impedindo que ela varie segundo a temperatura do ar. Elas apresentam a temperatura mais elevada entre os animais, em torno de 40 graus Celsius. Os filhotes não nascem com penas, têm o corpo coberto por plumas que são peninhas muito macias, também chamadas de penugem. Com o passar do tempo, as penas vão crescendo e substituindo as plumas da parte mais exterior do corpo. Nas aves adultas, as plumas localizam-se somente bem próximas ao corpo. Bicos. As aves não têm dentes, mas usam o bico, que está adaptado às suas necessidades particulares, com formato e tamanhos que variam de uma espécie para outra. Essa é a ferramenta que utilizam para conseguir alimento e construir ninhos. A ave carnívora, herbívora e onívora. Os bicos indicam o tipo de alimento que elas consomem. Veja alguns exemplos. Os bicos pontiagudos e curtos, próprio para comer semente. Um exemplo é o canário e o pardal. Bicos longos e finos, próprios para se alimentar de peixes, como a garça. Bicos grandes, retos e planos, como a bolsa na parte inferior. Funciona como um depósito. O pelicano, por exemplo, pesca vários peixes de uma vez para alimentar-se e levar aos filhotes. O esqueleto. Observe o osso externo de uma ave. Ele é pontiagudo formado a quilha, cuja função é cortar o ar durante o voo. Nas aves que correm pelos campos e não voam, como a ema, o osso é externo e achatado, não apresentando quilha. As aves voadoras têm ossos ocos, que, apesar disso, são muito resistentes. Os espaços vazios no interior deles se enchem de ar, tornando o corpo mais leve e o voo mais fácil. Por essa razão, esses ossos são chamados e conhecidos como pneumáticos. Sistema cardiovascular. O coração das aves, localizado logo acima do estômago, é dividido em 4 cavidades: 2 átrios, pequenos e superiores, e 2 ventrículos, maiores e inferiores. O sangue oxigenado pelos pulmões não se mistura com o não oxigenado. Essa é uma característica importante, pois esses animais consomem muito oxigênio devido ao seu metabolismo elevado. Os ninhos. As aves constroem ninhos para pôr ovos. Há muitas espécies cujos ovos são chocados especificamente pela fêmea, porém existem casos em que o casal se reserva com a incubação dos ovos. Cada tipo de ave faz seu ninho em determinado local, de forma e tamanho peculiares e usando materiais específicos. O bem-te-vi, por exemplo, constrói um ninho esférico com entrada lateral, protegido na parte superior por uma varanda ou alpendre. O beija-flor identifica um pequeno ninho em galhos de árvores ou arbustos, usando plantas secas e teias de aranha. Migração. As aves viajam em grupo, fugindo do inverno ou buscando lugares com melhores condições de alimento e reprodução. Os ornitólogos são cientistas que estudam as aves. Costumam capturar algumas delas para estudar seu comportamento. Colocam um anel numerado, chamado anilha, em uma das pernas das aves, com informações que permitirão a qualquer pesquisador saber que ela está sob observação e estudo. Esse processo é chamado de anilhamento. Quando o pássaro morre ou é capturado, quem o encontra deve enviar o anel ao centro de pesquisa. Lá, tanto o local em que o anel foi colocado na ave anilhada, quanto aquele em que foi achada, são marcados em um mapa. Assim, é possível conhecer o hábito e traçar as rotas de migração da espécie estudada. Classificação das aves. Até o momento, existe aproximadamente 10.000 espécies de aves conhecidas, cuja classificação é complexa e controversa, considerando como critério básico a capacidade de voar.
Esses animais podem ser divididos em dois grupos. Ratitas tem o externo do osso, achatado com asas atrofiadas e não voa. Nesse grupo estão as emas, os emus, os avestruz, os kiwis. Curiosamente, a fruta chamada kiwi recebeu esse nome por se parecer com um kiwi. Carinatas. As aves carinatas têm o externo em forma de quilha ou carena, com uma parte frontal de um barco, músculos peitorais bem desenvolvidos e voam. A maioria das aves pertence a esse grupo, no qual existem mais de 20